Olá, meu nome é Gabriela, sou uma mulher de pele clara, cabelos pretos presos em coque, rosto comprido, olhos pretos, nariz comprido com uma argola prateada na narina direita. Uso uma camisa de manga cinza e ao meu fundo há uma parede de fundo branco. Esse trabalho é apresentado ao componente de educação inclusiva, lecionado pela docente Daniane Pereira, lotada no campus Sócrates Costa, da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, e o seu tema é a deficiência física. Inicialmente, cabe contextualizar que em 2015 a ONU definiu esse símbolo como símbolo universal da acessibilidade, contemplando dessa forma todas as deficiências, quais sejam a deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência múltipla e a deficiência visual. Dito isso, até 2015, esse símbolo, que está sendo mostrado na tela, ele era representado para representar todas as deficiências. Mas com essa nova simbologia proposta pela ONU, ela passou a se referir apenas ao público com deficiência física. Ele também é chamado como símbolo internacional de acesso. É sempre uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, direcionada para o lado direito, e há essas variações do plano de fundo, sendo elas azul, preto ou branco. Em pesquisa realizada em 2016, foi constatado que no Brasil haviam 12,4 milhões de pessoas com deficiência e que 2,6 milhões eram pessoas com deficiência física, o que representa 1,3% da população brasileira. Na pesquisa também foi constatado maior incidência de deficiência física em homens e também na região Nordeste, quando comparado em outras regiões do Brasil. Outro ponto importante em relação à deficiência física é que ela não significa deficiência intelectual. É importante fazer essa distinção para que a gente não desconsidere as potencialidades dessas pessoas. E também a deficiência física difere-se da mobilidade reduzida. Pois bem, de acordo com a legislação brasileira, a deficiência física consiste na mudança total ou parcial de um dos membros, sejam eles inferiores, né, as pernas, ou superiores, os braços, ou ambos, e que por conta disso ocasiona algum grau de limitação física a uma pessoa. A pessoa com deficiência física pode já nascer com a deficiência, ou seja, uma deficiência física congênita, ou adquirir ao longo da vida. E também, de acordo com a legislação, o decreto 5.296, de dezembro de 2004, existem 14 categorias de deficiência física. Nessa primeira imagem estão sendo representadas algumas dessas categorias. A monoplegia significa a perda total das funções de um membro do corpo. A hemiplegia significa a perda total de um dos hemisférios do corpo, seja ele o lado esquerdo ou o lado direito. A paraplegia significa a perda total das funções dos membros inferiores. A tetraplegia significa a perda total das funções de todos os membros. Aqui não está representado, mas também existe a triplegia, que significa a perda total da função de 3 membros do corpo. Em relação a essas categorias, se a gente substituir o sufixo plegia por paresia, isso é, monoparesia, hemiparesia, paraparesia, tetraparesia e triparesia, elas representam, respectivamente, a perda parcial das funções citadas. Essas categorias elas também podem decorrer de paralisia cerebral, que também é considerado pela legislação uma deficiência física, e que a paralisia cerebral também pode ocasionar a deficiência intelectual, mas nem sempre. Por isso que é importante ter essa distinção em mente, conforme foi citado na introdução. E por fim,
A amputação, que é a ausência de qualquer membro ou segmento do corpo. Logo abaixo, a imagem dessa influenciadora digital, a Lorena Eltz, de 23 anos, que conta em suas mídias sociais sobre a sua vida como uma pessoa com deficiência física ostomizada, ou seja, com essa bolsa de ostomia no seu abdômen. Ela foi diagnosticada com doença de Crohn quando ela tinha 5 anos de idade. E, por fim, o nanismo, que também desde 2004 é reconhecido como uma deficiência física pela legislação brasileira. Nessa imagem está representado o ator Peter Dinklage. O nanismo ele pode se manifestar por mutação genética, que é o caso do ator, mas também, em casos raros, existe o nanismo que é decorrente da falta de produção hormonal. Para ilustrar outros casos, aqui está o artista Sativamente, de 31 anos, que utiliza cadeira de rodas. Ele adquiriu deficiência física ao longo da sua vida e ele participou do clipe Amarelo, de Emicida. Logo abaixo, Dani Amaral, também de 31 anos. Ela teve seus 2 braços amputados quando ela era criança. E ela conta que ela não se adaptou a próteses nos seus braços. No entanto, ela é totalmente autônoma em suas atividades habituais que ela realiza com seus pés, inclusive ela até dirige. E por fim, Ivan Baron, de 25 anos, que também é influenciador digital anticapacitista. Ele ficou conhecido na posse do atual presidente. Ele é uma pessoa com paralisia cerebral, mas não é uma pessoa com deficiência intelectual. É uma pessoa com deficiência física. Sobre acessibilidade metodológica, primeiramente é importante que haja uma ação coletiva dentro do ambiente escolar, a fim de incluir a pessoa com deficiência. Uma ação que envolva tanto o corpo docente, a coordenação, os profissionais de apoio, profissionais de AEE, a família e especialmente a aluna ou aluno. É imprescindível que a gente conheça as especificidades de cada estudante, propondo os recursos e sempre mantendo um diálogo com esses estudantes, tendo um retorno, dando uma autonomia para que o seu desenvolvimento surja de forma individual e coletiva. E também é importante que o espaço da escola esteja apto para receber esses estudantes. Como exemplo disso, em relação à adequação arquitetônica, aqui está representada a imagem de uma rampa, mas não só apenas a rampa, banheiros adaptados, portas largas, que vão garantir o acesso pleno a todos os ambientes da escola. A adequação do mobiliário, a fim de que as e os estudantes eles permaneçam na sala com total autonomia. Aqui tem algumas tecnologias assistivas, como tesoura e lápis adaptados para quem tem a perda parcial das funções dos braços e também para quem tem a mobilidade reduzida, né? E por fim, a ponteira de cabeça, que é útil para quem tem a perda total da função dos braços ou a sua ausência. Outras tecnologias assistivas, a cadeira de rodas, que ela também pode ser motorizada. Ela serve para dar autonomia às pessoas que não têm as funções dos membros inferiores. As muletas, que também podem ser utilizadas por pessoas com mobilidade reduzida. Elas podem ser como as dessa foto, axilares, mas também de antebraço. Na foto ao lado, esse senhor ele está segurando uma bengala, que também tem a função de apoio, mas também ele está com uma órtese. A órtese ela vai auxiliar o membro, o órgão ou o tecido. Diferentemente da prótese, que está representada logo abaixo.
A prótese, ela vai substituir total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Já acerca de alguns desafios para uma sociedade mais inclusiva, primeiramente estão os estereótipos que as pessoas com deficiência física sofrem, né? Os preconceitos, que nós chamamos de capacitismo, né? E um outro obstáculo que essas pessoas encontram também são as barreiras físicas, seja no ambiente da sua casa, mas principalmente nos espaços públicos, né? Também uma pesquisa constatou que há uma baixa escolaridade por parte das pessoas com deficiência, né? E isso pode ser reflexo das próprias barreiras citadas anteriormente, além das barreiras metodológicas, quando a escola ela não está adaptada para receber esse público, né? Apesar da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, ela garantir o direito pleno à educação de todas as pessoas com deficiência, né? E por fim, foi também constatado que as pessoas com deficiência, elas têm 3 vezes menos adesão ao mercado de trabalho quando comparado às pessoas sem deficiência. E até mesmo quando as pessoas com deficiência possuem um nível superior, essa desigualdade se mantém. Aqui estão alguns exemplos dessas barreiras, né? Nessa primeira charge, um homem encontra uma pessoa que utiliza cadeira de rodas junto de uma mulher e questiona ele quem é ela. Se é a irmã, a prima, a cunhada, uma amiga, a cuidadora, e ele responde que é a companheira dele, né? Então, o capacitismo coloca as pessoas sem deficiência como padrão e por isso há a concepção de que as pessoas com deficiência elas não podem gozar de uma vida plena, assim como uma pessoa sem deficiência, como constituir uma família, acessar o ensino superior, viajar, entre outras coisas, né? Em relação às barreiras arquitetônicas e urbanísticas, as cidades e os espaços eles não estão preparados muitas vezes para receber esse público, pois são essas barreiras que impedem as pessoas de serem incluídas de forma equitativa na sociedade, as pessoas com deficiência física, especialmente. E por fim, o trabalho informal, que é resultado tanto da baixa escolaridade quanto da discrepância existente entre as pessoas com e sem deficiência física ao acesso ao mercado do trabalho, né? Ainda que com o mesmo grau de instrução. E isso também, de acordo com o estudo do IBGE, reflete na renda das pessoas com deficiência, que consequentemente também é menor quando comparada à das pessoas sem deficiência. Por fim, vale ressaltar a importância da LBI como garantidora de direitos e garantias, que tem como objetivo a inclusão plena das pessoas com deficiência na sociedade e o exercício da sua cidadania. Essa inclusão, ela não seja efetivada apenas no âmbito escolar, mas também nos outros aspectos da vida da pessoa, embora a escola seja uma espécie de porta de entrada da vida. Esse foi o referencial teórico utilizado para a produção desse material, que pode ser todo acessado na internet. Obrigada pela atenção. Eu espero que esse material tenha sido útil para a conscientização em relação às pessoas com deficiência física. E por fim, acessem esse vídeo anexado aqui na tela, produzido pela Câmara dos Deputados, sobre como tratar as pessoas com deficiência física a partir do ponto de vista de uma pessoa com deficiência física, com todo o seu lugar de fala. Até mais.